Prefeito de Curionópolis, Adonei Aguiar, e outras 7 pessoas são acusadas de improbidade administrativa. Em Belém, secretário de Segurança tenta explicar a matança que aconteceu na cidade após a morte de 2 policiais militares. Homem morre durante intervenção policial no bairro Casas Populares 2. Uma pesquisa feita pelo Infopem aponta que 50% das mulheres presas no Pará respondem pelo crime de tráfico de drogas. E mais, cresce a venda de milho na cidade. Hoje, quarta-feira, dia 11 de abril. O Jornal RBA começa agora. Boa noite. E a gente começa a edição de hoje falando que o prefeito do município de Curionópolis e outras 7 pessoas foram acusadas de improbidade administrativa. O Ministério Público alega que a Prefeitura Municipal de Curionópolis teria contratado, sem licitação, serviços de um escritório de advocacia. A ação contra o gestor municipal teve início após o Ministério Público ter acesso a algumas informações ao deflagrar a Operação Alçapão, realizada no ano passado e que ocasionou o afastamento temporário do prefeito. Além do prefeito Adonei Aguiar, outras 7 pessoas estão sendo acusadas de improbidade administrativa. De acordo com o Ministério Público, a Prefeitura Municipal de Curionópolis teria contratado sem licitação a Sociedade de Advogados Santos e Santos Advogados Associados. Ano passado, o Ministério Público deflagrou uma operação que foi batizada de Operação Alçapão. Durante essa operação, o Ministério Público teve acesso a alguns processos e procedimentos que estavam sendo levados a efeito na prefeitura. Dentre esses processos estava a contratação do escritório Santos e Santos Advocacia por inexigibilidade de licitação. Durante os estudos a respeito dos processos, o Ministério Público considerou que a contratação desse escritório era desnecessária, uma vez que a prefeitura conta com um corpo de advogados e uma procuradoria municipal com servidores concursados. Diante disso, eu constatei que não havia necessidade da contratação desse escritório e que não restou comprovada a singularidade dos serviços prestados por esse escritório. O promotor titular de Curionópolis relata como está sendo conduzido o processo pelo Ministério Público e o que poderá acontecer aos acusados ao final da ação. Solicitei que houvesse uma indisponibilidade de bens, que o juiz decretasse a indisponibilidade de bens no valor total da ação, que é de R$720 mil. Essa ação civil pública ela terá o seu curso normal, vai ser instruída, será dada oportunidade ampla de defesa e, ao final, caso o juiz julgue que o Ministério Público comprovou o que alega, as sanções previstas na lei de improbidade vão desde a devolução dos valores recebidos até perda dos bens, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e demais sanções previstas lá na lei de improbidade administrativa. Ainda de acordo com o promotor, as outras pessoas estão sendo citadas no processo por conta do envolvimento das secretarias do município na contratação do escritório de advocacia. Estão sendo envolvidas pelo fato de que cada secretaria firmou um contrato com esse escritório. Foram 4 contratos, se não me engano, se não me falha a memória. E cada contrato desse foi assinado ou foi concordado pelo então secretário da pasta à época. Essa é a razão por que consta o nome de cada um deles. O procurador-geral do município de Curionópolis nega que tenha havido irregularidades no processo de contratação do escritório de advocacia. Ressalto que a contratação de escritórios de advocacia por parte de municipalidades não é ilegal ou proibida, desde que haja uma justificação e que se comprove a singularidade dos serviços prestados por esse escritório. No caso específico, eu considerei que não houve justificativa
justificativa suficiente a amparar essa contratação e que também os serviços oferecidos não foi de notória especialização, mas serviços comuns a qualquer advogado, serviços comuns que qualquer advogado pode desenvolver. Em 2017, Adonei foi afastado do cargo após denúncias de que estaria cometendo irregularidades nas licitações do município. De acordo com o promotor, não existe qualquer ligação entre os casos. Cada caso é um caso e aquele afastamento dele foi apenas uma medida cautelar. E não houve ainda nenhuma condenação e nada que possa corroborar esse processo. Esse processo ele é independente de outros. Sobre esse assunto, em nota, a Prefeitura de Curionópolis esclarece que o município não foi comunicado oficialmente da decisão liminar, que pode ser revista a qualquer momento. Não há nada de irregular na contratação de escritório de advocacia. Inclusive, o procedimento é adotado por grande parte dos municípios do estado e do país. A gestão municipal lamenta não ter sido ouvida pelo Ministério Público local, previamente à ação ajuizada, além do que nenhum dos requeridos foi chamado para esclarecimentos. E devido à paralisação dos professores do estado e município, vários alunos ficaram sem aulas durante a terça-feira. As atividades voltaram ao normal hoje pela manhã. Após várias manifestações e reivindicações de professores e alunos da rede municipal e estadual, na tarde de ontem aconteceu uma reunião com o prefeito da Cilerme, professores e membros do Sindicato dos Servidores Públicos. O governo apresentou proposta inicial de reajuste salarial de 2,8% e aumento de R$ 50 no Vale Alimentação, pagamento de retroativos aos professores até o final do mês e ainda garantiu o pagamento de 4 meses do Vale Alimentação para os servidores de licença maternidade. Já o Sindicato dos Servidores Públicos, SISEPAR, propõe aumento de 10% de reajuste salarial e R$ 150 no aumento do Vale Alimentação. A proposta do governo foi rejeitada pela categoria durante a Assembleia. A paralisação dos professores da rede municipal e estadual foi só de um dia. Foi durante toda a terça-feira. Já na quarta-feira, as aulas voltam ao normal nas escolas. De acordo com o Sintep, uma nova reunião com o gestor municipal já foi marcada para sexta-feira e uma outra para segunda-feira da semana que vem. Na semana que vem, após a reunião com o prefeito, os professores voltarão a se reunir em assembleia para decidir se aceitam ou não a proposta do governo. Enquanto isso, as aulas continuam na rede municipal e estadual. E na cidade de Marabá, a chuva não está dando trégua. As enchentes continuam a castigar famílias que residem nas áreas mais baixas da cidade. É nessas condições que se encontram as residências às margens do rio Itacaiunas, núcleo Cidade Nova. Com as constantes chuvas e o nível do rio cada vez maior, centenas de famílias continuam a serem castigadas com as cheias. De acordo com os números da Defesa Civil, o quantitativo de famílias atingidas ultrapassam a marca de 1.800. A Defesa Civil informa ainda que foram construídos 11 abrigos em 4 núcleos da cidade: Nova Marabá, Cidade Nova, Marabá Pioneira e São Félix. Nestes abrigos estão aproximadamente 400 famílias. As demais estão em casas alugadas ou de parentes. Mas também existem casos de pessoas que preferem não deixar as residências, mesmo com a água bem próximo de suas casas. Como é o caso do senhor Messias, morador há 10 anos do bairro Filadélfia, núcleo Cidade Nova. Inclusive lá em casa está beirando, está quase entrando. E a gente está precisando de um apoio assim, das autoridades para que possa resolver os nossos problemas. Ainda com dados da Defesa Civil, pelo menos 8 bairros do núcleo Cidade Nova estão sendo afetados com as cheias. Bairro Liberdade, Bairro da Paz, São Miguel da Conquista, Vale do Itacaiunas, Amapá, Filadélfia e Carajás 1 e 2. Essa é a situação nos bairros Carajás. O nível da água é bastante elevado nas paredes das casas. Neste ponto do bairro Filadélfia, as crianças se arriscam retornando da escola. Onde era rua, se tornou em rio. Para chegar em suas casas, as pessoas precisam atravessar com a água no meio das pernas. Seu João é pai de 3 crianças e morador há 20 anos da localidade. Diz não ter para onde ir
e pede ajuda do poder público. Tá chegando aí, complicando muitas crianças, que nem vocês estão vendo aí, né? E muita doença. Mas aí, vocês estão vendo a condição das águas aí, chegando mesmo, ligeiro. Da noite pro dia tá enchendo, nós estamos ficando preocupados. Nós que moramos no lugar que a água passa, né? A gente tá aguardando, né, passar aí, porque aqui a água vai prejudicar muito. Não sou eu, como nós todos que por aqui mora, né? Que apesar de a gente morar no lugar que a água passa, mas a nossa condição só dá pra gente morar aqui, né? Lá pra cima não tem condição de comprar um terreno, então a gente tá aguardando aí. A Defesa Civil comparecer aqui para dar uma força, um apoio para nós. E no próximo bloco você vai acompanhar que o secretário de Segurança do Estado tenta explicar a matança que aconteceu na capital após a morte de 2 PMs. E mais, homem morre em intervenção policial no bairro Casas Populares 2. A gente vai para o intervalo e volta já já. O governo que se tornou nacionalmente sinônimo de insegurança pública, chacinas e violência desenfreada, que não escolhe suas vítimas, sejam elas cidadãos comuns ou policiais militares. O governo que manteve no posto máximo da segurança pública do Estado por 3 anos um general do Exército inoperante que só fez aumentar os índices de criminalidade. Um governo que em seguida traz de volta um ex-secretário que no cúmulo do deboche afirma numa entrevista que confia plenamente no sistema de segurança pública do Estado e que se diz seguro. Assim, pode ser resumida a área de segurança pública do Estado. Durante coletiva, o secretário de Segurança tentou explicar as 9 mortes na Grande Belém, todas com características de execução. O primeiro crime que aconteceu na capital paraense ocorreu no início da semana, às 11h15 da manhã. A vítima, um policial militar. O cabo da PM Joaquim Nunes da Silva, de 49 anos, foi morto a tiros no bairro da Sacramenta. Ele chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Já no meio da tarde, começou a carnificina. Em Ananindeua, os homicídios foram nos bairros Icuí, Guajará, 40 Horas, Distrito Industrial e Centro. Em Belém, as mortes ocorreram no Coqueiro, Cremação e Tapanã. Os crimes estão sendo investigados pela Divisão de Homicídios. Até agora, ninguém foi preso. Obrigatoriamente, a Divisão de Homicídios, que recebeu um aporte de recursos humanos, ela disponibilizou uma equipe de delegados, em torno de 3 equipes, somente para investigar essas ações de ontem, para que num futuro próximo, que a sociedade exige, que nós exigimos como policiais, daremos uma resposta dentro do que cabe a nós. A maioria das vítimas tinha passagem pela polícia por assalto, tráfico de drogas e estupro. A motivação dos homicídios pode ter relação com acerto de contas. Falta de políticas públicas no Estado. Então, tudo isso vai gerando a violência e faz com que essas pessoas apareçam organizações criminosas que, de alguma forma, tentam ou eliminar ou por algum tipo de rivalidade executam essas pessoas, ou mesmo por tentar fazer uma justiça com as próprias mãos, que a gente não pode permitir que isso ocorra. A matança no estado não parou apenas na segunda-feira. No início da madrugada de terça, mais 2 homicídios ocorreram, um em Belém e outro em Ananindeua. Ambos os casos, os atiradores ainda não foram presos. Nem mesmo quem tem a missão de proteger a população escapa da ousadia dos criminosos. Em 4 meses, 17 policiais militares foram assassinados no Pará. Os casos mais recentes são dos cabos da PM Hernani Silva da Costa e Joaquim Nunes da Silva. No último domingo, o cabo Hernani foi baleado na frente da família em uma lanchonete no bairro 40 Horas, em Ananindeua. Ele morreu no hospital. A pistola dele foi levada pelos criminosos. O agente de segurança, horas antes, estava de serviço no Repá. Os atiradores eram 3 e fugiram em um carro prata. O PM era lotado no batalhão de polícia de eventos. 3 dos 17 casos de mortes de PMs até agora não foram esclarecidos. O governo, através de propagandas publicitárias, vem divulgando que está investindo pesado em segurança. Mas nas ruas, a população ainda não sentiu os efeitos. Pelo contrário, se sente insegura. Sinceramente, aqui é uma cidade que
Dizendo o secretário que aqui é uma cidade segura, mas acho que ele não soube andar pela cidade. Mas se ele souber andar pela cidade, pode ter certeza que ele provavelmente não vai voltar com as coisas dele, né? Muitas mortes, praticamente todo dia, e muito policial também está morrendo. Em coletiva à imprensa, um dia após a chacina na região metropolitana de Belém, o Estado garantiu que a criminalidade vem reduzindo no Estado. O titular da Segup, que na semana passada disse que se sentia seguro em Belém, garantiu que a declaração não foi infeliz e não mudou a opinião dele sobre o assunto. Eu nunca andei de segurança. Quem falou isso não está falando a verdade. Eu nunca andei de segurança, mas poderia andar, assim como tem outros que andam. Mas eu não andei, até pela minha formação, eu nunca me senti à vontade de andar com segurança. Isso não é verdade e aqueles que me conhecem sabem disso. Mas reforça esse momento do senhor dizer que o senhor se sente seguro, então, quando o senhor afirma isso? Eu terminei de falar que eu confio na polícia desse estado, a polícia que tem dado, inclusive, a vida para defender seus cidadãos. E eu confio neles e eu tenho certeza que a população também pode confiar naquela hora que precisa, ela está pronta para agir. Enquanto a onda de violência não freia, quem sente na pele as consequências ruins são moradores que vivem no estado. Estou até começando a querer ficar em casa, deixando de fazer as coisas que tem que fazer por conta desse medo. É um pânico. Inclusive eu estou com uma filha, que está com problema de síndrome do pânico por conta da violência. E ontem à noite um homem morreu no bairro Casas Populares 2 durante uma intervenção policial. Os detalhes a gente acompanha agora na reportagem. Ainda não foi identificado o corpo de um homem que morreu durante uma intervenção policial na noite desta terça-feira em Parauapebas. O caso aconteceu no bairro Casas Populares 2. A polícia teria chegado ao local por volta das 23 horas. A ocorrência era de que na rua Rio Juruá havia uma festa dentro de um condomínio. As informações é de que, além do consumo de bebidas e substâncias entorpecentes, um homem que estaria no local com uma motocicleta registro de roubo e que teria sido tomada de assalto. Ainda segundo informações, assim que avistou a polícia, o acusado, que estaria armado de revólver, teria apontado a arma para os policiais. Ao revidar, um dos policiais teria alvejado o elemento que veio a óbito ainda no local. A motocicleta, um revólver calibre 32 com 2 munições intactas e uma quantidade de substâncias entorpecentes foram levadas para a 20ª seccional para os procedimentos cabíveis. Quanto à vítima, até o momento não teve o corpo identificado, permanecendo no Instituto Médico Legal à espera de familiares. E de acordo com o levantamento de informações penitenciárias do Pará, Infopem, aproximadamente 57% das mulheres presas custodiadas pela SUSIP respondem pelo crime de tráfico de drogas. Dentro da mochila de uma delas, a polícia encontrou pasta base de cocaína. Essa droga seria para o seu próprio consumo, é isso? Sim, não tenho nada a dizer não. Isso aí não der pra nada, não faz nem a mente. As mulheres presas por conta do tráfico de drogas é uma realidade cada vez maior no Brasil. Os relatos mais ouvidos dentro das casas penais é de que elas acabam indo para o mundo do crime devido não terem recursos financeiros e profissionalização, e assim acabam na criminalidade por influência do marido ou são coagidas para proteger um parente preso. Fizemos essa abordagem, ela estava na companhia de uma garota que se intitula namorada dela. A jovem presenciou toda a nossa abordagem. A gente fez uma diligência até a casa da jovem, Juliene. Lá se encontrava o ex-marido dela, conversamos com ele. Ele flanqueou nossa entrada na residência até o quarto da jovem lá, que ainda mora com ele, apesar de ser ex-mulher. Lá a gente encontrou o restante da droga, aproximadamente 4 gramas de cocaína, já embalada para venda, e umas 10 gramas de maconha, também embaladas para venda, juntamente com o dinheiro produto do crime. O Pará tem um índice menor de mulheres que foram parar nos presídios em decorrência do tráfico de drogas, se, por exemplo, comparado com o estado de São Paulo. Uma pesquisa feita pela Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo apontou que 65% da população carcerária feminina responde pelo crime de tráfico de drogas. O estado do Pará possui 945 presas, sendo 514 respondem por esse tipo de crime. Desse total, 217 já foram sentenciadas por tráfico e outras 297 ainda aguardam pelo julgamento. É 2 usuários, filho, isso aí não der pra nada, não faz nem a mente.
E antes de ir para o intervalo, chegou a hora de anotar os nossos canais de comunicação. Nosso WhatsApp é o 992859521. 992859521. O nosso e-mail é redacãoparauapebas@gmail.com. redacãoparauapebas@gmail.com. Através do WhatsApp e do e-mail, vocês podem sugerir reportagens, mandar vídeos, falar como está a situação aí da sua rua, que a nossa produção vai entrar em contato com você. E para quem perdeu alguma edição do jornal e queira rever, é só se inscrever no nosso canal no YouTube, Jornal RBA Parauapebas. E para você empresário que queira trazer a sua marca, anunciar aqui nos programas da RBA TV, como no Jornal RBA, no Jogo Aberto, no Barra Pesada e no RBA Show. Aí na sua televisão agora está aparecendo os nossos contatos comerciais. Fique à vontade, ligue, faça um orçamento sem compromisso, que aqui você pode ter certeza que a sua marca é vista e com certeza você vai ter o resultado esperado. E veja a seguir, a nossa equipe de reportagens esteve na zona rural acompanhando o trabalho de seu Antônio, que aos 68 anos cuida pessoalmente da plantação de banana. A gente vai a um breve intervalo e volta já já. Já estamos de volta. E quem precisa viajar para as cidades de Redenção, Xinguara e demais municípios precisa tomar cuidado. Devido às fortes chuvas, uma cratera se formou na BR-155. Os detalhes a gente acompanha agora. Um trecho da BR-155, que liga os municípios de Xinguara e Sapucaia, cedeu. Nesse vídeo feito por populares que estavam em viagem pela rodovia, é possível ver o buraco já aberto e a força da água. Um caminhão bitrem passava na hora que a água levou o asfalto. Parte da carreta caiu no grande lago que se formou. A carreta foi passar e o bitrem atrás ficou. Com o episódio, uma enorme fila de carros surgiu, deixando o trânsito parado. E pela gravidade do problema, isso deve permanecer por mais algumas horas. Nesse outro vídeo, dá para ver o momento em que o asfalto cai, aumentando o buraco. Um risco até mesmo para quem fez a filmagem. No local, havia um bueiro antigo. O fato aconteceu a cerca de 25 quilômetros da cidade de Xinguara. E de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, não há previsão de a rodovia ser liberada. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, foi acionada e se deslocou para o local com uma equipe. E a nossa equipe de reportagem esteve na zona rural e vai te contar agora um pouco da história do seu Antônio, um idoso de 68 anos. A banana é um dos frutos mais consumidos pelos brasileiros. Ela é um alimento bem presente no cardápio da população do Brasil. E também pode ser uma excelente forma de ganhar dinheiro. Seu Antônio sempre foi o homem do campo, dedicou sua vida ao trabalho rural. Deu muito duro na vida e conseguiu sustentar os filhos com um plantio de bananas. O trabalho é grande, mas é compensativo porque eu faço o que eu gosto. E aí a gente corta ela, despenca ela nas bacias com sabão, encaixota, leva para casa madura para depois entregar. A gente entrega as caixas. Tão importante quanto a escolha do solo adequado para a plantação é também o preparo da terra para que as raízes absorvam nutrientes e água na medida necessária. Durante a safra, seu Antônio consegue encher cerca de 100 caixas do fruto. Como estamos na entre-safra do produto, o agricultor está colhendo aproximadamente 40 caixas por dia. Ele é conhecido como o rei da banana na região de Palmares Sul. É muita paciência, muita coragem, porque quantas vezes nós carregamos cobra dentro de um cacho de banana, a gente não esquece de olhar, quando vê, tá ela dentro. Mas é uma coisa que a gente gosta, a gente eu faço por achar bom. Um dos filhos do agricultor enche-se de orgulho ao falar do pai e destaca a determinação e o grande exemplo de seu Antônio para toda a família.
Meu pai é um motivo de orgulho para mim, né? Para vocês verem um senhor que é praticamente aposentado, 68 anos, fazer o serviço que ele faz, não é para qualquer um. Tem muitos rapazes novos aí que estão correndo. E meu pai não, meu pai é trabalhador, brigador. Para tu ver que nem é qualquer pessoa que encara um serviço desse da idade que ele está. Seu Antônio tem 68 anos e há pelo menos 40 anos trabalha com plantio de banana. Só nesse bananal são mais de 4.000 pés da fruta que ele cuida diariamente. Durante a colheita, o idoso faz questão de arregaçar as mangas e ir ao trabalho. Com um facão nas mãos, ele sai cortando os cachos das bananas e podemos observar muita agilidade. Eu também ajudei a carregar o fruto e confesso que em poucos metros, caminhando com um cacho da fruta nas mãos, cansei bastante. Já seu Antônio, nada de cansar. Esse trabalho ele gosta de executar sozinho. Cansa, mas é a rotina da gente. Já estou com 68 anos. Para mim dá um privilégio de aguentar o trampo aqui. O sucesso da plantação de seu Antônio Lima se dá também ao apoio que recebe da Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Produção Rural, SEMPROR. A Prefeitura sempre apoiou a gente, vem cá ensinar a gente. E esse ano melhorou muito, visto o ano passado, porque esse ano a gente conseguiu máquina, tudo para fazer, e fizeram análise de terra, tudo, beleza, a secretaria aqui está de parabéns. Realmente o seu Antônio é um exemplo de vida. E a venda de milho tem crescido aqui na cidade. Nós estamos no tempo da safra. A nossa equipe de reportagem esteve acompanhando alguns pontos de venda aqui na cidade e te traz os detalhes agora. A venda de milho já está a 1.000 nas ruas de Parauapebas, sudeste do Pará. As vendas muito boas, graças a Deus, né? Aqui aproximadamente a gente traz aqui um saco e meio, e aproximadamente 150 espigas de milho por dia e sai. Uma procura muito boa do milho assado, como também tem o cozinhado. Elismar começou a vender milhos assados e cozidos em uma praça da cidade há 30 dias. E segundo ele, o investimento tem dado certo. Eu inventei acho de uma hora para outra isso, entendeu? Eu estava parado aí, vi aí como era o movimento, comprei esse carrinho e comecei aqui e está dando certo. É um cara trabalhador, a gente vem todo dia batalhando, né, para conquistar o pão de cada dia do rapaz. Mas só a comida dele é muito bom, docinho, quebrado na hora. Aí chega aqui, tem a freguesia dele, muito beleza a comida dele, muito gostoso. O milho é um dos cereais mais populares do mundo. É o alimento básico em muitos países. Ele é rico em componentes de vitamina B e protege o coração, previne a anemia, reduz o colesterol, controla diabetes e hipertensão e demais doenças. Entre as principais comidas feitas pelo produto, podemos destacar a pamonha, canjica, cuscuz e bolos. Além de auxiliar na prevenção de várias doenças, o milho é bastante consumido pela população brasileira. E nesse período de safra, o produto garante uma renda extra para muitas famílias de Parauapebas. O agricultor Valdemir tem uma plantação de milho à margens da rodovia Faruque Salmen, entre a Palmares Sul e Palmares 2. No período de chuvas, a produção aumenta e as águas do inverno paraense ajudam na safra e na qualidade da espiga de milho. Valdemir trabalha com milho há alguns anos e garante que a colheita está ótima. Na realidade, por as terras ser umas terras boas, assim, para o plantio, esse milho, por exemplo, eu não coloquei adubo nele, né? Então foi super fácil, que a gente gradeou e já plantou de imediato. Eu joguei uma ureia nele, mas foi coisa pouca e deu esse milho até bom. Porque na realidade esse milho eu plantei ele mais na intenção assim, de ter uma renda extra, né? Não foi um plantio para venda direta, né? Então assim, só para um reforço na familiar mesmo, né? Pra gente ter uma rendinha extra mesmo, é básico isso aí. O milho mais selecionado, a gente vende ele, né? Agora, o que a gente não consegue vender, por as espigas ser pequena, né? Um milho mais inferior, aí geralmente a gente deixa para cuidar mesmo só dos animais. Galinha, porco, essas coisas assim. E assim a gente encerra a edição de hoje. Mais informações você acompanha amanhã ao meio-dia no Barra Pesada com Daiane dos Santos e Kelvis Ranieri. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo com o Jornal da Band. A todos uma boa noite e até amanhã.